em quarto, o Vasco soma nesse momento 14 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que é o quinto. Já o Botafogo aparece em sexto com 13 pontos. A gente tem, por exemplo, um Vasco e Botafogo, ou seja, um dos dois deve ficar fora, com o risco até dos dois em caso de empate. Só para completar, Madureira, que é o terceiro colocado, pega o Nova Iguaçu fora de casa. Então ainda dá para sonhar com uma semifinal. Tem o Flamengo, o Volta Redonda, que é o segundo, e mais dois grandes clubes do futebol carioca. Tudo ficou para a última rodada, campeonato dos mais equilibrados dos últimos tempos. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama, que fez oferta por Nuno Moreira, atacante português de 25 anos de idade que pertence ao Casa Pia e havia sido revelado no Sporting de Portugal. Importante contar que essa negociação ocorre em paralelo às tratativas pelo Benjamin Garré, do Krylia Sovetov da Rússia, e também em paralelo a possibilidade de contratação do angolano chamado Lloyd Augusto. O Garré está mais perto do que o Augusto. A expectativa do Vasco é de que o Krylia libere o Garré nos próximos dias e ele já desembarque nessa semana para se apresentar e fazer todos os trabalhos com o restante do elenco. Sobre o Nuno, jogador revelado na base do Sporting, boa temporada atual com 9 gols marcados, titular absoluto. Informação que vem de Portugal dá conta de que o Nuno Moreira já aceitou a proposta vascaína. O Casa Pia que tem criado dificuldade por entender que trata-se de um jogador de enorme potencial. Só para completar o noticiário do Vasco, GB já está de volta ao Rio de Janeiro. Depois da negociação frustrada com o Fenerbahçe, ele havia sido reprovado nos exames médicos. Não esqueça de deixar seu like para ajudar a gente. O Mateuzinho, boa noite, Nicola. Como é que andam os negócios do Vasco com o Garré? Nem contém vídeo, mas é boa a oportunidade que você me dá para explicar. O que eu ouvi é que é muito difícil negociar com o clube russo. É só para vocês entenderem. O Garré quer jogar no Vasco, já deixou bem claro isso, e tem feito o papel de alguém que trabalha a favor, tá? O problema é que o time dele não parece muito disposto a fazer o negócio. Na semana passada, os representantes do Garré chegaram nos dirigentes do Vasco e falaram, se vocês apresentarem uma proposta com essas condições, vai haver negócio. O Vasco fez um esforço e apresentou para o Krylia, deixa eu só ler o nome direitinho do time, Krylia Sovetov. Krylia Sovetov, não vamos falar errado. O Vasco foi e apresentou para o Krylia Sovetov a proposta que o staff havia indicado que seria aceita. Depois de 48 horas, o Sovetov respondeu dizendo que não aceitava, que precisava melhorar as condições. O Vasco foi, mais um debate interno, será que conseguimos chegar nesse valor? Tá bom, conseguimos, manda a proposta. Já haviam passado mais de 48 horas e nenhuma resposta. Enfim, os caras querem contar com o Garré, que é um argentino naturalizado italiano de 24 anos de idade. O Garré está muito afim de jogar no Vasco, mas falta o Krylia Sovetov fechar o negócio. Desempenho do argentino nessa temporada é bem pior do que na temporada passada. Em 23-24... Nos relacionados, o que chamou a atenção foi a não ida, tá, do meio-campista, atacante Maxime Domingues, tá? Maxime não foi relacionado para esse jogo. A princípio, a primeira informação é de que, por conta do calor, tá, o jogador não foi relacionado. Notícia também que chega é que o Maxime pediu ao cara para jogar no meio campo e não mais no ataque, tá? Então, a informação aí do Matheus Gilbert, tá? Jornalista, que o Maxime Domingues quer jogar no meio campo e não mais no ataque. E aí, o que você acha? O que você acha aí do Maxime no meio campo? Seria uma boa? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Vamos falar aqui sobre Benjamin Garré, tá? Benjamin Garré que vai assinar com o Vasco aí por 3 anos, tá? Até 2027. Jogador que é aguardado do Rio de Janeiro até a sexta-feira, tá? Jogador, os clubes já estão trocando os documentos. Como o Nicola também trouxe aí, né, informações exclusivas sobre Benjamin Garré. Jogador aí que chega para somar, ajudar, ser titular, né? Benjamin Garré chegando aí no Vascão, tá? Vamos falar aqui sobre Davidson, tá? Um nome muito pedido aí pela torcida, tá? O Vasco observa a situação do Davidson, tá?
Inclusive, isso é uma informação que o Davidson não vai mais pro Vitória. O Davidson pediu um contrato de 3 milhões de reais, tá? Para o Vitória. Perdão, de 3 anos. Pediu 3 anos de contrato, tá? Pro Vitória. E um salário aí de 600 mil reais por mês. Essa foi a pedida do Davidson para o Vitória. O jogador não chegou a um acordo. O clube achou muito e não deve fazer negócio. O Vasco observa de perto a situação. Então, nessas últimas 2 semanas aí, o Vasco pode sim fazer uma proposta ao Davis, tá? Essa informação é exclusiva, tá? O Vasco entende que precisa de um reserva pro Verratti. E o Davis ali poderia jogar tranquilo com o Verratti, tá? No ataque, já que ele jogava com o Hulk. Então, o Davidson aí pode sim ser reforço do Vasco, tá? Essas últimas 2 semanas promete o mercado agitado no Vasco, tá? Vamos falar sobre outro jogador, né? Que o Vasco aí fez proposta e tá lá em Portugal negociando a situação do atacante Nuno Moreira, tá? De acordo com a imprensa lá local, os clubes portugueses já possuem um acordo pela transferência, mas nada fechado. O Braga tem negociações avançadas, tá? Com o Nuno Moreira, só que com a chegada do diretor Marcelo Santana lá em Portugal, uma notícia exclusiva, tá? O negócio pode desandar, tá? Pro lado lá do Braga. O Marcelo Santana tá conversando aí com o empresário do jogador. O jogador se animou em jogar no Brasil, tá? Jogador que já tem 25 anos, já tá há um bom tempo lá em Portugal e vê com bons olhos uma vida ao Brasil, tá? Então, o Vasco primeiro quer chegar a um acordo com o jogador, depois com o Braga, tá? A primeira proposta de 1 milhão foi recusada, mas a tendência é que o Vasco suba essa proposta aí e feche com o jogador Nuno Moreira. E eu queria ouvir a opinião de vocês. Nuno Moreira chega para ajudar? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Informação que chega também é que o Vasco voltou a negociar com o Sami, tá? O Sami, apesar do mercado lá do México já estar fechado, o Sami não está sendo aproveitado, tá? O Vasco aí tenta chegar a um acordo de salário com o Sami, tá? O seu clube, o Tigres, libera, tá, o jogador tranquilo. Jogador que não está sendo aproveitado, tá treinando separado. Então, o Vasco, que tá atrás de mais um zagueiro, tá? Essa informação. Negocia com o Sami, tá? Sami pode pintar no Vascão. E agora uma notícia que pegou todos de surpresa, né? Foi de um jornal mexicano que trouxe que o Vasco ainda negocia com o Brian Rodrigues, tá? E, inclusive, teria oferecido o Jean David, tá? Na negociação para baixar o preço. Agora fica a pergunta se o Vasco tá negociando já pro meio do ano ou para agora, tá? Acredito que pro meio do ano, tá? É bastante forte o indício de que o Brian Rodrigues seja o reforço do Vasco no meio do ano. Os clubes aí estão tentando fechar um acordo já, desde já, tá? Porque sabe que o Brian Rodrigues no meio do ano vai ser bastante requisitado por outras equipes. Então o Vasco aí já quer fechar um acordo com a América aí para poder ter o jogador no meio do ano, tá? Então é isso, galera. Plantão recheado de notícias para você. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, comenta aí embaixo o que você achou, se esses reforços chegam para ajudar, quem você mais gostou, deixa a opinião de vocês aí embaixo. Um forte abraço e saudações Cruz Maltinas.